Antes de mais, queria agradecer a vossa paciência. Eu, quando vim para aqui, pensei que era um terço ou um quarto das pessoas. Agradecer à comissão organizadora e dizer que o nível de preocupação com a cirurgia refrativa é só quando chegarmos aos 40 anos. Eu, como ainda só tenho 30 e 15, não tenho problemas com isso. Vamos falar um bocadinho do olho vermelho. E falar do olho vermelho é sempre um tema enorme, não é? E é um tema enorme, difícil de organizar. Porque eu diria que num congresso de oftalmologia, falar de olho vermelho daria um mês de conversa, não é? Aqui vamos fazê-lo o mais breve possível e organizá-lo da maneira mais sucinta possível. Haverá algumas das coisas em que entrarei em pormenores mais de diagnóstico, outros de tratamento, naquilo que foi a minha interpretação do que vos seria mais oportuno. Mas depois temos, se calhar, um bocadinho ainda para umas perguntas. Eu comecei por dividi-lo em olho vermelho traumático e olho vermelho não traumático. Vocês têm um paciente que vos aparece com olho vermelho. A primeira e a pergunta mais imediata é: houve algum traumatismo ou não houve traumatismo? Se houve traumatismo, temos uma avaliação logo do tipo de traumatismo. Se é um traumatismo térmico, alguém que tirou o leite do micro-ondas, por exemplo, o leite explodiu, eu já vi vários pacientes com isso, explodiu e provocou uma queimadura da pálpebra e do olho. Alguém que estava a desentupir um cano e deitou soda cáustica no cano e a soda entrou em reação e saltou-lhe para o olho, já vi pacientes ficar cegos assim. Pacientes que estavam a fazer uma bricolagem ao fim de semana e com um bocadinho de cimento que lhes entrou para o olho. Portanto, tudo isto são traumatismos graves e traumatismos que rapidamente podem ser avaliados pelo tipo. Mas depois temos pequenos traumatismos que nos passariam completamente despercebidos e que são traumatismos também graves. Traumatismos, por exemplo, penetrantes como uma ponta de um lápis, como já vi uma menina ficar com o olho furado com uma ponta de um lápis, ou uma tesoura, ou uma agulha de costura. Ou depois as contusões, que podem ser mais ou menos violentas. Esta, neste caso, é uma contusão de um caso que está publicado. Eu já vi um assim, mas arranjei esta fotografia que me pareceu muito clara, de um paciente que, ao abrir uma garrafa de champanhe, tirou a proteção e a rolha lhe saltou diretamente. O que é que se pode avaliar rapidamente? Vocês podem avaliar 2 ou 3 sinais quanto à integridade do globo ocular, que, sendo pouco específicos, são bastante sensíveis. Um deles é a avaliação do tónus ocular, colocando o dedo indicador e avaliando com o olho contralateral. Um olho pode estar perfurado, tem um tónus muito mais mole do que o olho normal. Depois, a existência de ifema. Ifema o que é? É, no fundo, esta manchinha de sangue que se vai depositando na câmara anterior. Pode ser pouco visível ou pode ser mais visível mediante a magnitude do impacto. Estes pacientes muitas vezes dizem, no momento inicial, que não veem nada, colocamos-los um bocadinho em repouso, naquele momento em que eles estão em repouso, estão com a cabeça levantada, o sangue vai depositando, conseguimos verificar mais facilmente o ifema e também vamos ter a possibilidade de verificar se a pressão ocular vai subir. Mais uma vez, é difícil no âmbito da primeira abordagem fazer uma avaliação da pressão ocular, mas há sempre o tónus com o contralateral e a queixa do paciente. O paciente começa a ter uma dor funda no olho, uma dor constante e cumulativa e que pode ser um sinal indireto da subida da pressão ocular na sequência daquele traumatismo. Depois, um dos sinais fáceis de obter é se melhora com a colocação do anestésico local. Uma dor que melhora com o anestésico local é uma dor superficial, porque o anestésico só atua superficialmente. E distingue-nos imediatamente daquelas dores inflamatórias das túnicas do olho que vamos ver já à frente. E a conjuntivite melhora ou não com o anestésico local? Melhora. A conjuntivite, como é uma inflamação da superfície da conjuntiva, melhora. Mas muitas vezes, quando há um estado de inflamação mais marcado, não melhora totalmente. E esses são os casos em que depois já começa a haver um pouco de dificuldade de diagnóstico. Se com a luz azul que existe em todos os oftalmoscópios e com a fluoresceína é visível ou não uma erosão, é um teste fácil de fazer em qualquer lugar. Basta ter um oftalmoscópio com luz azul e ter um bocadinho de colírio. Eu pus até o nome comercial Fluoteste, porque é o único que há à venda em Portugal.
E em pequenas erosões não há problemas nenhuns de verificar a ausência de um corpo estranho e reavaliar às 24 horas. Atenção, muitas vezes um olho que parece branco e simples. Eu já vi um paciente com uma perfuração deste tipo, a quem se lhe, à primeira vista, parecia um ciscozinho no olho e tiraram a íris, não é? Portanto, muita atenção. A avaliação do tónus aqui teria revelado logo a existência de um tónus diminuído. Um outro sinal muito simples é a regularidade da pupila. Vocês conseguem rapidamente verificar que ela não é regular, mas se lhe projetarem uma luz conseguem ver que ela contrai de maneira irregular. Portanto, são tudo sinais muito simples para avaliar situações graves. Eu aproveito aqui este momento para fazer uma dica muito ligeira, mas que é importante para a avaliação à primeira vista. Nunca se deixem impressionar pela magnitude dos sintomas em oftalmologia. Um olho vermelho muito exuberante, de uma maneira geral, pode não ser grave. E um olho vermelho pouco exuberante pode ser extraordinariamente grave. Depois há os traumatismos químicos. Os traumatismos químicos são sempre traumatismos complicados, porque nós nunca sabemos à primeira vista aquilo que vai ser a recuperação que este paciente pode ter. Um traumatismo químico, de uma maneira geral, com um ácido é menos grave do que com uma base. E as bases, infelizmente, estão muito na nossa vida cotidiana, na nossa vida doméstica. São as lexívias, são as sodas, são a cal, e, portanto, a cal não é só a cal na sua fase ativa. A cal aplicada pode, no contexto da queda da conjuntiva, ter alguma reativação e fazer lesões químicas importantes. A abordagem inicial é sempre a mesma: remover tudo o que se conseguir remover, lavar, fazer uma avaliação do pH inicial, que é muito fácil de fazer com uma tira de Combura, é cortar a tira de Combura até à linha do pH, aplicá-la depois do anestésico e verificar, obviamente, um pH aproximado. Se for muito alcalino, insistir na lavagem tão profusa quanto possível e depois encaminhar tão rapidamente quanto possível para um oftalmologista que geralmente faz esta maldade ao doente, põe o doente em lavagem prolongada até tentar neutralizar o mais possível o pH. Depois há um pequeno traumatismo muitíssimo comum, que é o corpo estranho corneano. O corpo estranho corneano mais comum no ambiente do contexto de acidente de trabalho são os corpos estranhos metálicos dos serralheiros ou os corpos estranhos de pedra dos trabalhadores da construção civil, mas pode ser uma semente, não é? Uma semente, um miúdo que anda no jardim pode ter uma semente encrustada na córnea. É difícil de diagnosticar, é muitas vezes necessário fazer uma avaliação rigorosa da córnea e dos fundos de saco. Vocês podem usar o oftalmoscópio, aproximando o oftalmoscópio da córnea ou da superfície ocular e aumentando, rodando nas lentes até que façam a focagem. É sempre uma observação muito ligeira, mas é uma observação inicial que eu diria muito útil para este diagnóstico. Pode-se tentar remover por lavagem ou utilizando um mecanismo não abrasivo, como uma cotonete, de maneira a ver se ele sai. Se não sair, não é do vosso âmbito e encaminhem imediatamente para um oftalmologista. Deixaria o olho vermelho traumático, de uma maneira assim muito ligeira, e passaria para aquele que é o olho vermelho não traumático. E o olho vermelho não traumático, eu arrumei-o de alguma maneira anatomicamente, pareceu-me ser assim um bocadinho mais simples. É sempre um olho vermelho que tem uma história inicial muito orientada. Se há história de cirurgia recente, como tivemos a oportunidade de ver, é extraordinariamente importante. Se há um portador de lente de contacto, os portadores de lentes de contacto fazem olhos vermelhos porque fazem infecções com mais frequência, porque muitas vezes as utilizam de maneira incorreta, dormindo com elas, porque muitas vezes não fazem os mecanismos de higienização necessários e outras vezes apenas porque há menor oxigenação e há uma saturação da lente. Se há ou não doença autoimune de base, e num olho vermelho doloroso, com fotofobia, com uma doença de base predisponente, pensar sempre numa uveíte. Se há história de herpes ocular anterior, se já houve um diagnóstico de herpes ocular, ou se há uma história de herpes labial recorrente,
e depois o tipo e a natureza da secreção que aparece. Temos do olho vermelho não traumático, por frequência, de alguma maneira, as mais frequentes são as hemorragias conjuntivais, que são os vulgares derrames muito aparatosos e de gravidade muito ligeira. Normalmente nós, nos pacientes com hemorragias conjuntivais de repetição, alertamos sempre para as variações do padrão de pressão arterial e para os pacientes hipocoagulados ou para pacientes com discrasias sanguíneas de novo. Vocês isso sabem muito melhor do que nós, mas perguntar sempre se houve epistaxis, se houve gengivorragia, se há téquias mais fáceis ou por formação de hematomas e depois, nos hipocoagulados, de uma maneira geral, é necessário verificar os valores de INR. Quando falamos em conjuntivites, também muito frequentes, elas são, de uma maneira geral, bilaterais, mas bilaterais muitas vezes assimétricas, um olho primeiro e o segundo, de uma maneira geral, atingido de uma maneira muito menos exuberante, e menos exuberante segundo o olho, porquê? Porque, entretanto, o primeiro permitiu desenvolver aquela imunidade rápida com IgMs, que faz com que o segundo já não tenha a mesma gravidade. Se há uma doença, se é pruriginoso, atenção, prurido é muito mais característico das formas alérgicas do que das formas infecciosas, onde há sobretudo queimor, ardor e a secreção. E depois as keratites, que também são muito frequentes, sobretudo nos portadores de lentes de contacto e nas formas de olho seco. O paciente com keratite é o paciente que diz que tem picada, sensibilidade à luz e flutuação de visão. A hemorragia conjuntival, como vos falei, de uma maneira geral, muito benigna. Nós normalmente não a medicamos de maneira nenhuma. 2 notas, no primeiro dia é mais pequena, no segundo dia é maior apenas por distensão daquela gota de sangue e, portanto, não tem gravidade nenhuma. Avisem os vossos pacientes que no dia seguinte têm um padrão mais exuberante. Atenção, desculpem, eu passei aqui, pronto. Atenção depois à avaliação da conjuntivite. A conjuntivite, geralmente, como vos disse, bilateral, mais ou menos pruriginosa, e o tipo de secreção pode dar-nos algumas orientações. A secreção purulenta, rápida, é geralmente uma conjuntivite bacteriana, uma secreção aquosa e mucosa, geralmente uma keratite vírica, que são bastante mais frequentes, e uma secreção aquosa pouco espessa, geralmente uma situação mais alérgica. É sempre fácil saber pela história se há um contexto epidemiológico. O contexto epidemiológico é muito frequente nas conjuntivites infecciosas, sobretudo nas víricas, onde há mais facilmente contágio. O exame biomicroscópico, que é aquele que nós fazemos com a lâmpada de fenda, verifica sempre a irritação da conjuntiva, neste caso pálpebral, com inúmeros folículos, ou na pálpebra superior fazendo a sua inversão. O exame microbiológico, de uma maneira geral, não é um exame feito de rotina, tem contextos muito particulares, a conjuntivite neonatal, as conjuntivites graves com keratite, e o exame citológico fica para situações muito... Geralmente, se tivéssemos a possibilidade de fazer uma avaliação dos tipos de células envolvidos, teríamos uma indicação quanto ao agente que, num primeiro contexto, não é de grande utilidade. Será de utilidade, por exemplo, em situações em que nós queremos diagnosticar conjuntivites crónicas, e aí temos que identificar o tipo celular existente, porque não temos solução à primeira partida. Atenção à conjuntivite, que a benignidade da maioria delas tem como contraposição a gravidade de algumas, não é? E aqui vemos uma keratoconjuntivite por gonococcus ou uma keratoconjuntivite epidémica que, provocada por um adenovírus, pode provocar infiltrados e dar um grande desconforto pela perda de visão e pela fotofobia. A conjuntivite adenovírica geralmente tem um aspecto muito exuberante e demora 2 a 3 semanas a resolver no seu primeiro episódio. Há um contexto familiar muito característico. E as conjuntivites por clamídia, que muitas vezes levam a neovascularização corneana e a perda da transparência da córnea. Portanto, não se deixem enganar pela benignidade das conjuntivites.
Estas são 2 casos particulares do que eu vos dizia, o tracoma, que felizmente é muito raro, ou vai sendo cada vez mais raro, mas ainda é uma causa de cegueira muito importante em África, que leva a uma cicatrização da córnea e à perda de transparência, mas esta não é tão rara, a conjuntivite membranosa, e muitas vezes estes pacientes aparecem com úlceras de córnea provocadas pela abrasão e pela perda do epitélio da córnea provocada neste contexto. Eu ainda esta semana tive a oportunidade de ver um colega nosso de Medicina Geral e Familiar que tinha feito uma úlcera de córnea refratária a este tipo de conjuntivite, em contexto epidemiológico. Aparecem também as conjuntivites não infecciosas e das quais eu ressaltaria a vernal. A vernal é uma conjuntivite, sobretudo das crianças, sobretudo num contexto alérgico, sobretudo do tempo quente. Estamos a falar da primavera e do verão. São miúdos que podem ter uma história mais ou menos marcada de alergia, mas têm, sobretudo, na pálpebra superior, uma reação papilar exuberante, com possibilidade de fazerem úlceras de córnea e fazerem, portanto, perda visual significativa. Esta é uma forma muito semelhante à conjuntivite papilar gigante, com reações tarçais também muito marcadas, mas esta é provocada pelas lentes de contacto. Portanto, são formas clínicas semelhantes, mas esta é exclusiva dos portadores de lentes de contacto, onde a bioadesividade da lente sobreexpõe os alergénios à conjuntiva da pálpebra superior e leva a este tipo de reação. De uma maneira geral, estes pacientes, com evicção da lente de contacto e indicação tópica, melhoram substancialmente e rapidamente. Passando da conjuntiva para a córnea, que é o tecido nobre do olho, não é? É sempre uma opinião, se calhar um bocadinho turvada, mas para mim é o tecido mais nobre do olho, porque é o tecido transparente, é o vidrinho do relógio, como eu explico aos doentes. As infecções da córnea podem ser, por isso, extraordinariamente graves, porque implicam, sejam infecções ou inflamações, levam a uma resposta inflamatória e cicatrização e perda de transparência e perda de função refrativa. São infecciosas ou inflamatórias, as mais graves e aquelas que é mais importante nós recorrermos num primeiro momento é as infecciosas e sobretudo aquelas agudas, como esta num paciente transplantado provocada por um pneumococo, uma infecção de 2 pontos, ou esta num portador de lentes de contacto provocada por pseudomonas. Isto é um grande abscesso da córnea, vem aqui a deposição de pus na câmara anterior, que se chama hipópion, é uma situação gravíssima e que muitas vezes requer um transplante. Mais benignas estas no contexto de inflamação palpebral são estafilocócicas, de uma maneira geral respondem bem à terapêutica, e atenção aos pacientes com rosácea. Os pacientes com rosácea, que são muito mais frequentes do que aquilo que nós às vezes diagnosticamos de uma forma inicial. Esta é uma forma grave, evidentemente. São pacientes que, pela blefarite crónica, que já vamos ver a seguir, fazem neovascularizações e queratites filamentares. Esta forma é uma forma muito frequentemente associada à utilização de lentes de contacto, é a queratite por acantamoeba, um parasita que anda nas águas correntes e que me fez fazer aquele comentário de que o paciente não deve dormir ou tomar banho de lente de contacto. A exposição de uma lente de contacto à água, mesmo que tratada para aquilo que nós chamamos de água de consumo, não evita a existência deste parasita e aumenta o risco de fazer infecções graves como esta. Esta infecção tem sido crescente, a sua incidência crescente nos últimos 10 anos a nível do mundo inteiro. E é uma infecção onde 50% dos pacientes perdem o olho, não é a visão, é o olho. E, portanto, é uma situação extraordinariamente grave, onde o vosso papel pode ser muito importante, alertando os vossos portadores de lentes de contacto para a boa utilização. Uma outra queratite, também muito conhecida pela sua gravidade, é a queratite provocada por herpes. Esta é uma forma geográfica, ela é visível porque está corada aqui com corante, assim como aqui é visível, mas reparem num pormenor. Isto é um paciente que aparece com o olho vermelho, muito pouco vermelho, e unilateral.
Portanto, uma exuberância clínica muito, muito baixa. E, portanto, nunca descurem a possibilidade de um olho pouco vermelho e pouco grave, na verdade, ou aparentemente pouco grave, poder ser uma queratite herpética. E daqui eu faço sempre um ponto de apontamento: não mediquem os pacientes com o corticoide. Evitem o corticoide na vossa prática. O corticoide na oftalmologia é extraordinariamente útil, mas com um acompanhamento e uma observação biomicroscópica muito cuidadosa. Rapidamente passando da córnea para a parte branca do olho, como dizem os doentes, não é? Por baixo da conjuntiva, as esclerites e as episclerites são geralmente formas inflamatórias mais ou menos dolorosas mediante a sua profundidade. De uma maneira geral, esta que é mais superficial, é a episclerite, é benigna, resolve-se rapidamente com medicação tópica. Esta já é mais difusa, mais profunda, é mais dolorosa, é uma esclerite, e a esclerite já pode ter necessidade de se fazer investigação de doenças associadas, porque pode haver um contexto de doenças autoimunes ou reumatológicas, sobretudo por base. É evidente que vocês dizem assim: bem, mas como é que eu distingo à partida uma episclerite ou uma esclerite de uma conjuntivite? Pois, aqui vem sempre aquela primeira avaliação, a medicação empírica e a orientação depois de uma reavaliação. Eu diria que na vossa prática, e fechando um pouquinho aqui este olho vermelho mais do globo, a medicação inicial, no contexto ou na suspeita de uma conjuntivite, deve ser sempre um antibiótico e depois terapêutica para conforto. Um anti-inflamatório, um lubrificante. A antibioterapia ocular é hoje extraordinariamente cómoda. Existem antibióticos de vários grupos, não temos que ter uma orientação tão específica como temos na medicação sistémica, porque os espectros de ação são alterados pela grande quantidade de medicamento que nós colocamos ao nível da superfície ocular. E, como sabem, também muitas das conjuntivites são, na verdade, víricas. E se são víricas, porque é que nós lhes colocamos um antibiótico de uma maneira geral? Apenas para evitar a sobreinfecção. E sobreinfetar uma queratite numa keratoconjuntivite pode ser mais grave, e então, à partida, para além das medidas de conforto, utilizamos um antibiótico. Hoje temos a possibilidade de utilizar antibióticos de curta duração e por pouco tempo, em poucas aplicações. Existem no mercado formas de terapêutica de 3, 4 dias e de aplicações de 2 vezes por dia. Só temos é que explicar aos pacientes, e se forem crianças, aos pais dos pacientes, que não é a resolução daquele quadro de olho vermelho de conjuntivite. É a esterilização daquela superfície ocular e a imunidade fará o resto. E a imunidade demorará, na mesma, as 2 a 3 semanas a fazê-lo, onde se pode fazer a terapêutica de conforto, o lubrificante, o anti-inflamatório, whatever a gente tenha escolhido. Na esclera, geralmente, se houver uma esclerite posterior, e eu aqui não pus imagem propositadamente, há diminuição de visão, pode haver proptose, descolamento exudativo, mas muitas vezes não há olho vermelho. E é por isso que eu não pus imagem nenhuma aqui. Quando estamos a falar num contexto de esclerite, estamos a falar da possibilidade de haver uma série de patologia de base e, portanto, uma investigação mais abrangente, sob o ponto de vista sistémico. Vocês são muito mais competentes do que nós para o fazer e com muita frequência recebem as nossas cartas a pedir ajuda. E, finalmente, falar-vos-ei rapidamente da uveíte. A uveíte mais comum é a uveíte anterior. Eu pus aqui uma imagem só para explicar o que é a úvea. A úvea é este tecido que está a vermelho. Tudo o que está neste quadradinho é aquilo que seria a uveíte intermédia, a mais rara. A uveíte posterior é aquela que é ao nível da coroide, na parte posterior do olho, sob a retina, e a parte anterior, íris e corpo ciliar, a iridociclite, que é de longe a uveíte mais comum e mais frequente. É um olho vermelho, geralmente sem secreção, geralmente unilateral, geralmente doloroso e com fotofobia, e também com alguma visão enovoada. O paciente começa a ter dor ao focar, porque o corpo ciliar está inflamado e ao ser mobilizado dói, tem fotofobia, tem miose e é geralmente um olho vermelho no início,
pouco exuberante. Depois, à medida que a inflamação aumenta, pode tornar-se mais exuberante, pode ter uma forma mais parecida com a conjuntivite, por haver um envolvimento externo, mas de uma forma inicial menos exuberante. Para nós tem um sinal muito característico, é o sinal de Tyndall, que vemos na câmara anterior. Não interessa para vocês que não têm mecanismos para o ver, mas têm alguma possibilidade de ver estes nódulos que podem aparecer na face interior da córnea, ou as irregularidades que se formam, a que nós chamamos sinéquias ou o hipópion. Reparem, apesar de tudo, este olho vermelho também tem uma inflamação ao nível externo e poderia perfeitamente simular uma conjuntivite. A uveíte intermédia e a uveíte posterior, eu não coloquei propositadamente imagens, porque são muitas vezes pacientes que não aparecem com olho vermelho. Portanto, aparecem com as mesmas alterações, perturbação da visão, dor, alteração da visão com a luz, mas sem olho vermelho. Finalmente, falar-vos da blefarite. A blefarite é a inflamação palpebral, de uma maneira geral é muito frequente e muito benigna. Eu ponho só uma imagem aqui de uma criança, porque na criança é preciso termos algum cuidado da inflamação palpebral, não traduzir, na verdade, uma blefarite, mas traduzir uma doença oftalmológica orbitária, pode ser secundária a uma infecção dos seios perinasais, num contexto de uma infecção respiratória, e ser uma celulite orbitária, e aí temos que estar particularmente atentos. 2 ou 3 imagens. A blefarite pode ser, como neste caso, infectada pelas bactérias da pele e, portanto, ter um contexto que melhora com a aplicação de um antibiótico topicamente. Pode levar à obstrução das glândulas de meibómios e formar ordelos ou chalásios, bem conhecidos, mas também há uma forma não infecciosa, sobretudo nos adultos, que é uma forma em que estas glândulas têm uma disfunção da secreção da sua viscosidade, em que aumenta a viscosidade, torna-se mais difícil e leva muitas vezes a inflamação secundária, era avisar porque tinha que me calar, uma inflamação secundária com infecção do bordo palpebral. Aqui as manobras de higiene são a primeira linha, às vezes associadas à termoterapia, e quando houver sinais de infecção, então a utilização de antibioterapia também. Aqui vê-se muito bem quando há uma sobreinfecção. Parece que os pacientes dizem, eu tenho caspa na base das pestanas, não é? E aqui vê-se as bolinhas de gordura no topo das glândulas de meibómios, que corresponde realmente a uma glândula entupida. As manobras de limpeza, ensinar os nossos pacientes que é no bordo da pálpebra que devem usar as loções ou os toalhetes que nós temos no mercado, são vários. E aquela nota final para a inflamação palpebral nas crianças, onde todo este contínuo entre os seios perinasais e a órbita é muito mais frágil. Se houver, sobretudo, febre associada e prostração, pensar na possibilidade de haver uma celulite orbitária, e aqui, por muito que nos custe, temos que muitas vezes submeter os pacientes a exames de imagem e esclarecer este contexto. Agradeço muito, desculpem a forma apressada como fiz, mas fiz o melhor que pude. Obrigado. Estamos na hora do almoço, mas de qualquer maneira temos tempo ainda para colocarem alguma questão ao Dr. Luís Torrão. Temos um público sem questões. Luís, diz-nos uma coisa. Um olho vermelho, muitas vezes o doente com olho vermelho, pela proximidade, procura o seu médico especialista em medicina geral e familiar. Quando é que o médico especialista em medicina geral e familiar pode medicar esse doente e quando é que deve necessariamente referenciar para a oftalmologia? Assim, coisas simples. Pronto, em 2 ou 3 linhas é sempre... a medicina geral e familiar é sempre extraordinariamente ingrata porque tem menos meios, muito mais pacientes e, portanto, faz a primeira abordagem, tem um enviesamento epidemiológico da benignidade e é sempre mais complexo fazer depois uma orientação diante desta gravidade. Mas, de uma maneira geral, um contexto epidemiológico, uma doença de conjuntivite, obviamente, uma doença bilateral exuberante com secreção, não é, de uma forma geral, um quadro grave.
É um quadro que se pode fazer o tratamento à primeira observação, na primeira linha. Se não houver alteração da visão. A visão é sempre o atingimento da visão é sempre um sinal de gravidade. Atenção que os pacientes muitas vezes dizem que perdem visão transitoriamente quando têm secreção ou têm lágrima. Um olho vermelho, num contexto de uma pessoa saudável, um primeiro episódio não doloroso, pode ser abordado. Tudo o que seja traumatismo químico, eu acho que todos os traumatismos químicos devem ser avaliados e orientados numa primeira fase, bem orientados pela medicina geral e familiar, mas devem todos passar no oftalmologista. Uveites ou história de uveíte anterior. Herpes ou suspeita ou história de herpes ocular anterior. Um paciente com olho vermelho que teve um herpes tem o direito a ter uma banal conjuntivite, mas é extraordinariamente difícil de distinguir. E para nós também é extraordinariamente difícil de distinguir. Eu faço sempre este exercício dizendo para mim próprio, eu medicaria alguém que me diz que tem um olho vermelho ao telefone sem o ver? É muito complicado fazer este tipo de orientação. Suspeita de corpo estranho e um portador de lentes de contacto. Esses acho que devem todos ser orientados. Ainda respondendo à pergunta do Dr. Fernando Vaz, penso que é uma boa regra referenciar sempre olho vermelho doloroso, olho vermelho com baixa da acuidade visual e olho vermelho associado a sinais sistémicos ou sintomas sistémicos. Estes 3 itens associados ao olho vermelho são sempre para referenciar, penso que é uma boa regra, sem prejuízo dos traumatismos, etc., que o Dr. Luís muito bem explicou. Mas estas 3 regras acho que são estruturantes para uma referenciação imediata. Já agora, no espectro contrário, o olho vermelho causado pela hemorragia subconjuntival, que não tem necessidade nenhuma de ser referenciado e avisar bem o doente que durante 2 ou 3 dias pode aumentar, normalmente por efeito de espalhamento, digamos assim, do sangue debaixo da conjuntiva, sendo que ao fim dos 2, 3 dias começa a reduzir. Portanto, é tranquilizar os doentes. Eu ponho um especial enfoque, até porque são vocês vão ser as primeiras pessoas muitas vezes a ser preocupadas nos traumatismos químicos. Eu acho que a lavagem é extraordinariamente importante e muito mais importante feita nessa altura do que feita quando o doente chega às nossas mãos. Portanto, ter numa urgência assim de cuidados primários, ter o anestésio obrigatoriamente para poder anestesiar o olho do doente e quando chega um traumatismo químico, lavar muito, muito, muito bem. É essencial e é a primeira abordagem mais importante, porque tudo o resto resulta de resíduos que podem ficar e que vão perpetuar 2 ou 3 horas até chegarem às mãos do oftalmologista. Muito bom dia. Antes de mais, queria agradecer a apresentação, foi excelente, muito focada naquilo que é realmente importante para nós. E eu queria questionar relativamente ao que disse dos sinais de alarme, digamos assim, relativamente à fotofobia. Eu faço essa questão porque esta semana tive uma situação que me deixou bastantes dúvidas de uma criança de 12 meses que chegou em que a mãe dizia que tinha um olho vermelho, mas era uma coisa muito, muito discreta, não tinha estudado nenhum. E o que a mãe descrevia muito é que tinha epífora, portanto, lacrimejo constante, e tinha uma sensação de fotofobia. Obviamente, a avaliação da criança é muito difícil porque ela não colaborava e eu acabei por enviar à urgência de oftalmologia. Pronto, eu gostaria de saber a vossa opinião, essencialmente, relativamente a esta questão da fotofobia. Obrigada. A fotofobia é sempre um sinal de gravidade. É evidente que muitas das fotofobias vêm num contexto de um quadro conjuntival ou de uma queratite discreta associada a um quadro conjuntival. Porém, é difícil nós, à partida, sem uma observação cuidadosa, distinguirmos. E, portanto, num contexto de fotofobia, que numa criança é muito fácil distinguir porque eles fecham o olhito. Portanto, eu sempre vejo um olho vermelho. Quando me entra na urgência e a criança vem com o olho fechadito, é sempre asneira. E recordo-me sempre de um caso, há uns anos, de uma menina de 3 anos que tinha uma fotofobia persistente porque tinha exatamente uma semente, tinha andado no jardim, tinha uma semente já com neovascularização. Portanto, aí eu chamo muito a atenção. Reforçava, e desculpem, estas maneiras são muito estruturantes, mas gostava de reforçar aquilo que o José Lemos disse. Os traumatismos químicos são extraordinariamente importantes para vocês. Porquê? Há traumatismos químicos que nós não conseguimos tratar. Um paciente, traumatismo com cal, ou com cimento, ou com soda cáustica, a sério,
Quando vos aparece, já está, muitas vezes, irremediavelmente perdido a visão e com sequelas graves. Eu fui 3 vezes a tribunal como perito, 3 vezes um processo colocado a um colega de Medicina Geral e Familiar por má orientação na primeira abordagem. Felizmente os 3 tinham feito orientações exímias. Só que as orientações exímias, mesmo assim, tiveram mau resultado. E depois, muitas vezes, a gente sabe em que contexto isto acontece. Portanto, vocês, sempre que tenham traumatismo químico, lavagem e medição de pH e orientação para o oftalmologista. E isto são aquelas medidas muito básicas, mas que são, do seu ponto de vista, quer clínico para o paciente, quer do seu ponto de vista médico-legal, extraordinariamente importantes. Paciente que chega com lexívia doméstica, traumatismo, provavelmente vai ter nada, não vai ser grave. Agora na Páscoa aparecem imensos. É as limpezas da Páscoa. Lavagem, tira de combur, metem a tira de combur com um bocadinho de anestocil, documentam o pH, se o pH for muito alcalino, mandam a enfermeira lavar mais um bocadinho, e se o pH não for pacífico, mandam a oftalmologia. Porque são clinicamente muito relevantes e médico-legalmente. Bom, está então na hora de irmos descansar um bocadinho e de almoçar. Eu só ia chamar... Ah, não, temos mais uma questão, desculpem lá. Só uma questão de última hora. No caso de traumas por uma planta, por o que seja, muitas vezes há zonas do país que não temos oftalmologia na urgência. Até que ponto é que é viável esperar até que exista, sei lá, oftalmologia no dia a seguir ou oftalmologia dentro de 2 dias? Esta muitas vezes é a dificuldade que sentimos em zonas mais carenciadas. Grande pergunta, hein? Grande pergunta que expôs logo ali uma fragilidade da minha apresentação. Pois é, às vezes a gente quando faz as apresentações passam coisas importantes e essa é muito importante. Traumatismo vegetal ou com matéria orgânica é um traumatismo que tem um risco de levar uma infecção fúngica. Há fungos ubiquitários, como os fusários, que são extraordinariamente agressivos e que são extraordinariamente graves. Numa primeira abordagem, e há sempre aquela tentação, e sobretudo onde não há oftalmologista disponível imediatamente, de mandar esse doente rapidamente a uma urgência. Esse doente não tem necessidade de ser rapidamente observado. Vocês podem perfeitamente orientá-lo na primeira observação. Muitas vezes são pequenas erosões ou pequenas conjuntivites, uma ponta de uma planta, não há perfuração, há uma pequena erosão. 2 chamadas de atenção. Não se deve fazer oclusão desse olho. Deve colocar-se sempre um antifúngico associado em gotas. Eu posso dizer o nome comercial porque só há um e é mau. É o Diomicet. Arde muito e é pouco eficaz. Mas devem fazê-lo sempre. Não estou a falar mal da concorrência, se não tem concorrência. Ainda tem outro defeito que é caro, e não comparticipado. Mas é fundamental fazer-se. E esse doente beneficia mais pela avaliação do oftalmologista diferida. Não no primeiro dia, onde não há mais do que uma pequena erosão, mas ao segundo, terceiro, quarto dia, onde pode haver sinais de infecção. Aí sim é mais relevante. Portanto, se estivermos em Bragança, em Chaves, que é a terra de Fernando e a minha, e não tivermos oftalmologista, não vamos mandar esse doente para o Porto, vamos tratar esse paciente e remarcamos para 2, 3 dias depois fazer a avaliação com o oftalmologista.